Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham aqui pelo canal do YouTube do Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul. Esperamos que nós tenhamos uma atividade bastante importante hoje, discutindo sobre avaliação em tempos de pandemia, uma promoção aqui do Conselho Estadual de Educação, convidando a professora Maria Helena Guimarães de Castro, conselheira do Conselho Nacional de Educação, para falar sobre esse tema tão caro e tão relevante também nesse momento de excepcionalidade. Importante nós destacarmos que o Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, nesses tempos de pandemia, também está se renovando e inovando no sentido de buscar canais de comunicação com a sociedade gaúcha, né, nos aproximando das orientações para esse período excepcional que todos estamos vivendo, impactando, né, a atividade de toda a sociedade, e especialmente também nesse momento né, afetando aí todas as instituições de educação do território nacional, e aqui no Rio Grande do Sul não é diferente, completando aí 150 dias de suspensão de atividades presenciais. Obviamente que nesse período o Conselho Estadual de Educação foi instado a se manifestar sobre como fazer nesse período de suspensão de atividades presenciais, e nós fomos um pioneiro, talvez, entre os conselhos estaduais de educação e o Conselho Distrital, exarando o nosso parecer 001 no dia 18 de março, né? Uma semana após a declaração da pandemia, nós tivemos aí, então, o Conselho Estadual exarando uma norma orientando os integrantes do Sistema Estadual de Ensino sobre a oferta das atividades domiciliares. Aquilo que o Conselho Nacional chama de atividades pedagógicas não presenciais, nós intitulamos aqui no Sistema Estadual do Rio Grande do Sul de atividades domiciliares. Na sequência, obviamente, que aguardando manifestação também do Conselho Nacional, que depois se pronunciou por meio do parecer 5, já temos o parecer 11, inclusive, né, orientando também todos os sistemas de ensino do país a melhor, né, orientarem os seus sistemas, contemplando aí as realidades distintas. O Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul também exarou um documento chamado Indicativos Pedagógicos para a Reabertura das Instituições de Ensino no Rio Grande do Sul. E, na sequência, nós tivemos o parecer 002, onde detalhamos as atividades domiciliares que foram autorizadas pelo parecer 001, lá de março, então indicando questões e falando, inclusive, do tema de hoje, que é sobre a questão da avaliação. Então, todos esses documentos, essas normativas, elas estão no nosso site, todos podem acessar o nosso site, buscar na legislação os pareceres normativos, encontrarão o parecer 001 e 002 de 2020 e também encontrarão o nosso documento construído em regime de colaboração sobre esses indicativos pedagógicos para a reabertura. Mas o nosso tema hoje, né, de avaliação em tempos de pandemia, temos uma convidada muito especial, com uma agenda completamente lotada nesses tempos, mais do que nunca agora, trabalhando também em casa, que é a professora Maria Helena Guimarães de Castro. A professora Maria Helena é conselheira do Conselho Nacional de Educação, é a relatora do último parecer 11, também foi correlatora do parecer 05, vasta de poder nos ajudar a refletir sobre esse tema. A professora Maria Helena é socióloga, professora aposentada da Unicamp, é conselheira do Conselho Nacional de Educação, presidente da Comissão de Formação de Professores e também é presidente da ABAV, Associação Brasileira de Avaliação Educacional. Também é embaixadora do PISA para as escolas no Brasil e consultora educacional. Tem uma trajetória excelente na educação, referência, né, nacional e internacional, foi secretária executiva do Ministério da Educação, presidente do Comitê Gestor da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, foi secretária estadual de Educação de São Paulo, membro do Conselho Estadual de Educação, também de São Paulo, já presidiu o INEP, né, de 95 a 2002, sendo responsável por toda a reformulação do SAEB, pela implantação do Enem e também do Provão, que é a organização, né, do sistema de estatísticas educacionais e implantação do PISA no Brasil. Participa do movimento nacional pela Base Nacional Comum Curricular e também do movimento Todos pela Educação.
e é membro da Academia Brasileira de Educação e da Academia Paulista de Educação. Já muito bem-vinda, né, ao Rio Grande do Sul, mesmo que virtualmente. Conselheira Maria Helena, é um prazer recebê-la, e agora a palavra é toda sua para nos expor aí as perspectivas e os desafios da avaliação em tempos de pandemia. Bem, primeiro, Márcia, eu quero agradecer, é um prazer para mim estar falando com vocês, com amigos aí do Rio Grande do Sul. Eu tenho muitos amigos no Rio Grande do Sul, sou grande admiradora do estado do Rio Grande do Sul, né, e de tudo que tem sido feito agora na área de educação. Vocês têm feito um trabalho bastante ativo, interessante, inovando com várias coisas importantes. Então, muito obrigada. Eu espero poder corresponder ao que os que estão acompanhando essa live esperam, né? Bem, como vocês sabem, tanto o parecer 5 como o parecer 11, eles falam de avaliação. No entanto, eu acho importante registrar que quando nós fizemos o parecer 5, nós não tínhamos a menor ideia de que as escolas ficariam fechadas tanto tempo, né? A nossa ideia em abril, né, comecinho de abril, que no máximo em junho, julho, todas as escolas estariam voltando, que a pandemia não seria algo tão impactante como tem sido no Brasil e no mundo, né? Porque nós estamos vendo que o mundo inteiro está tendo muita dificuldade em definir formas de retorno às aulas. Alguns voltam, outros não, né? E quando, em junho de 2020, eu fui relatora do parecer 11, nós já estávamos trabalhando com a expectativa de retorno às aulas em agosto. Muitos estados estavam anunciando a possibilidade do retorno no mês de agosto, né? Então, todo o trabalho que foi feito no sentido de avaliar a produção existente, os relatórios a respeito da volta às aulas, como é que vários países estavam fazendo, quer dizer, houve um esforço no sentido de fazer um levantamento geral do que estava acontecendo fora do Brasil para ver que tipo de orientação poderia nos inspirar, e fizemos também um levantamento aqui a respeito da situação em municípios, principalmente da rede pública, com o objetivo de identificar o que os estados e municípios estavam fazendo nesse período de fechamento das escolas, né? Verificamos, por exemplo, que as escolas estaduais, em geral, tem basicamente 86% das escolas estaduais que estão fazendo atividades não presenciais, ensino remoto ou atividades domiciliares, como vocês chamam aí no Rio Grande do Sul, né? Enquanto que nas escolas municipais a situação é preocupante, porque apenas 60% dos alunos das redes municipais estão recebendo algum tipo de atividade não presencial, né? Esse levantamento foi feito pelo Unicef no final de junho, e depois teve também uma pesquisa Datafolha que identificou, comprovou essa situação. Recentemente saiu uma nova pesquisa do IBGE, que eu ainda não tive tempo de me debruçar sobre esse estudo e ver quais são os achados desse levantamento do IBGE. Então, realmente nós temos uma situação complicada, porque a maioria dos estados está fazendo algum tipo de atividade não presencial, né? Essas atividades elas envolvem toda a forma, né, de estratégia, né? Quer dizer, nós temos aí estados que utilizam plataformas online, vídeos online, atividades síncronas, atividades assíncronas. Temos alguns estados, muitos, aliás, a grande maioria, com materiais impressos que são encaminhados à casa dos alunos, atividades por meio de televisão, de rádio comunitária, enfim, é uma diversidade completa
do ponto de vista das estratégias de intervenção pedagógica utilizadas, e muitas vezes sem a mediação pedagógica, que é muito importante, né? Porque mesmo que as atividades sejam à distância, não presenciais, remotas, qualquer atividade educacional ela tem uma intencionalidade, então ela depende de uma mediação pedagógica, e nem sempre as escolas conseguem, até porque as nossas escolas não têm uma infraestrutura minimamente adequada para fazer essa mediação pedagógica não presencial, né? Então, eu vou falar com vocês sobre a avaliação. Antes de falar especificamente da avaliação em tempos de pandemia, eu vou apenas lembrar o seguinte, quer dizer, todas as pesquisas, estudos sobre avaliação, eles procuram identificar determinados modelos de avaliação. E eu diria que nenhum desses modelos se aplica ao momento que nós estamos vivendo. E esse é o grande desafio, né? Então, por exemplo, eu selecionei aqui para vocês, para conversar com vocês, o modelo da OCDE. A OCDE fez uma avaliação em 2015 de todos os sistemas de avaliação dos países membros da OCDE. E eles identificaram, a partir desse levantamento, o que era comum nos sistemas de avaliação dos diferentes países. Então, todos os países tinham pelo menos 4 tipos de avaliação, né? Que é mais ou menos no Brasil, né? Quais são? Primeiro, avaliação do aluno. Segundo, avaliação dos professores e dos gestores, diretores de escola, que nós não temos no Brasil. Terceiro, avaliação das escolas, que nós temos, né? Eu acho que o IDEB é uma boa, e muitos estados têm sistemas assim. E quarto, avaliação de sistemas, que é o SAEB, né? O SAEB é uma avaliação de sistema, né? E a avaliação de aluno, tanto pode ser um exame, como é o caso do Enem. O Enem é um exame com o objetivo de selecionar alunos, enquanto que uma avaliação somativa ou formativa ou diagnóstica é uma avaliação sem o objetivo de selecionar. Eu posso ter uma avaliação somativa para promover o aluno no final do ano, né, para efeito de exames, de atribuição de nota para promover de ano, né? E posso ter, o que normalmente a maioria dos estados, das escolas tem, são avaliações formativas que muitos especialistas dizem que a avaliação formativa e diagnóstica é a mesma. Eu não tenho essa visão, mas muitos especialistas trabalham com esse conceito, né? O conceito de avaliação formativa que eu trabalho e que muitos especialistas trabalham é que se trata de uma avaliação feita na escola, na sala de aula, pelo professor, né? Pode ser feita, eventualmente, não há estudo sobre isso, né? Pode ser feita uma avaliação formativa à distância, mas lembro, não temos estudos sobre isso, não há registros, né? Na educação básica nós não temos registro disso, né? Então, normalmente, a avaliação formativa é feita presencialmente, na sala de aula, né? Por meio da interação professor-aluno e sempre com o objetivo de identificar o que os alunos aprenderam, considerando os conteúdos, objetivos de aprendizagem que foram oferecidos. Esse é o conceito mais comum e presente nas avaliações formativas, né? Em geral, a avaliação formativa ela é algo muito da escola e depende da relação professor-aluno. Pelo que a Márcia me disse, no Rio Grande do Sul, e pelos documentos que vocês do Conselho Estadual aprovaram, vocês estão considerando uma grande diversidade de situações no Rio Grande do Sul, né? As escolas tanto podem seguir
um modelo próprio, cada escola está seguindo uma orientação de acordo com a sua proposta político-pedagógica, com o seu currículo, né? Não há um modelo único a ser desenvolvido nas escolas estaduais, nem nas públicas, eu imagino que também nas municipais isso não esteja ocorrendo na maioria das escolas, e nas escolas particulares, tradicionalmente, nós temos também sistemas em cada uma das escolas. É muito raro ter, digamos assim, uma escola particular com um sistema de avaliação formativa externo, porque o sistema de avaliação formativa ele é interno à escola, ele não é externo. Já no caso da avaliação diagnóstica, nós temos avaliação diagnóstica que pode ser feita dentro da escola, dentro da sala de aula pelo próprio professor, como também temos avaliação diagnóstica feita para o conjunto da escola. Às vezes até temos redes de ensino com sistemas de avaliação diagnóstica externos. Isso é bastante comum. Aqui em São Paulo mesmo, a rede estadual tem um sistema de avaliação diagnóstica com aplicação de provas externas a cada 2 ou 3 meses, e nesse ano, obviamente, não foi desenvolvido, né? Então, vejam, nós estamos falando de algo novo agora, porque eu não posso dizer que uma avaliação formativa, né, qual é a ideia que deve estar presente numa avaliação formativa, considerando que cada escola vai voltar num ritmo, cada escola vai seguir um referencial curricular, cada escola vai seguir atividades diversificadas no período de afastamento. Então, mais uma vez, reforço a importância de que essa avaliação formativa, que é muito importante, que ela seja feita dentro da escola, pelo professor, considerando o registro de atividades desenvolvidas durante o período de afastamento, né? Então, vejam, o primeiro ponto é que tipo de monitoramento a escola fez durante o afastamento. Quer dizer, foi um monitoramento bem minucioso, bem detalhado. A escola tem registro do que ela enviou para a casa dos alunos e acompanhou depois de ter enviado para casa dos alunos, ou a escola apenas tem informação sobre o que foi enviado sem ter um acompanhamento do aproveitamento do aluno durante esse período de afastamento, né? Então, esse é um ponto importante a ser considerado, né? Que alguns conseguem fazer um acompanhamento do aproveitamento dos alunos, outros não conseguem fazer, né? Um terceiro ponto é que no retorno às atividades presenciais, e aí é bom deixar claro que ninguém sabe, né, quando as escolas retornarão, né, isso depende radicalmente da definição das autoridades sanitárias. Não tem como nós definirmos amanhã eu volto às aulas sem que haja uma clara observação adequada das autoridades sanitárias dizendo, olha, já é possível abrir, mesmo nós sabemos que esse processo de reabertura será gradual, que esse processo será provavelmente com aulas intermitentes e que esse processo continuará trabalhando atividades presenciais com atividades não presenciais por bastante tempo. Eu, inclusive, suponho, né, que nós só conseguiremos completar o ciclo curricular, o replanejamento curricular 2020-2021, eu acho muito importante considerar 2020 junto com 2021, no final do próximo ano, né? Acho bastante difícil que nós consigamos terminar, né, o planejamento curricular de 2020 neste ano de 2020, né, tendo em vista que já estamos em setembro e ainda com muitas indefinições sobre a pandemia, né,
Então, tem duas possibilidades que eu vejo, né? Escolas que tenham desenvolvido atividades não presenciais, com sistemas de monitoramento bastante complexos, fazendo avaliação permanente do aproveitamento dos alunos. Essas escolas, mesmo que não retornem às atividades presenciais, elas poderão considerar a possibilidade de completar 70%, 80% do planejamento curricular do ano de 2020 e iniciar 2021, né, retomando os componentes curriculares, os conteúdos, objetivos de aprendizagem de 2020, com uma reposição de conteúdos e com uma recuperação bem feita, bem estruturada, né, para que esses alunos não fiquem com defasagens que poderão dificultar as aprendizagens futuras, né? Então, essa hipótese existe, né? De todo modo, essa é uma hipótese que eu diria que é quase eventual, marginal. Poucas escolas terão condições de completar 80%, mais ou menos, do que estava previsto no currículo desse ano de 2020. É o que todos que trabalham na área imaginam. Então, vamos pensar o seguinte, já que nós estamos falando da maioria das escolas, vamos falar o que a maioria das escolas podem fazer. Se houver um retorno às aulas presenciais, vamos supor, em outubro, né, ou até em novembro, eu, em particular, eu quero dizer que eu estou muito preocupada, né, porque eu entendo que a minha maior preocupação já não é mais com a criança pequena. Eu entendo que é mais fácil nós recuperarmos, do ponto de vista da educação escolar, a criança pequena mais para frente. A minha preocupação é com adolescentes e jovens que estão indo para a rua, que podem abandonar os estudos, que podem se evadir e que podem desistir, inclusive, da escola, né? Essa é a minha grande preocupação no momento. Eu, inclusive, tenho conversado com alguns secretários de educação no sentido de pensar um pouco se houver retorno, se não é possível priorizar as crianças mais vulneráveis, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, os adolescentes e jovens, para evitar que eles abandonem a escola, né? Bom, então, voltando ao nosso tema, que é... Bom, está escrito no parecer 2011, vocês já devem ter ouvido muita gente dizendo que a primeira etapa é mesmo a de acolhimento, não é para o aluno chega na escola no primeiro dia, já vamos fazer uma avaliação formativa. Não. O ideal é que haja um acolhimento, que esse acolhimento seja envolvente do ponto de vista socioemocional e que principalmente valorize o protagonismo do aluno, né? E esse protagonismo é dar espaço, abertura para que os alunos conversem, contem como foi, contem todas as tristezas, alegrias, dificuldades ou até experiências extraordinárias que eles tiveram nesse período de afastamento, né? Por exemplo, eu acredito que muitos alunos vão desenvolver novas competências e habilidades, né? Porque eles estão vivenciando algo completamente novo. Nós também estamos vivenciando algo novo. E nós estamos aprendendo. Os alunos também devem estar aprendendo coisas novas. Então, nós também precisamos saber o que eles estão aprendendo. Será que eles não avançaram até além daquilo que a gente previa, né? Alunos que são muito curiosos, interessados em investigar por meio da internet, livros e tal. De todo modo, eu entendo que a coisa mais importante no retorno do ponto de vista da avaliação, na avaliação formativa
E também na avaliação diagnóstica feita dentro da escola, né, é a avaliação da leitura, né? Então, aqui, a minha chamada é para uma enorme atenção com a leitura, avaliação da competência leitora e escritora. Eu acredito que a avaliação da leitura, ela é importante porque ela, primeiro, a competência leitora e escritora é a competência mais importante para que os alunos desenvolvam todas as outras competências. Ela é uma macrocompetência junto com a competência do raciocínio lógico matemático. Então, nós podemos priorizar nesse retorno, né, ou até por meio de provas que possam ser enviadas à casa dos alunos e depois a escola manda recolher, por exemplo, né? Vamos confiar nos nossos alunos, né? Vamos pensar em alguns instrumentos, inclusive, que sejam passíveis de qualquer tipo de cópia e tudo mais, mas, enfim, se tiverem boas leituras e forem instados a fazer uma avaliação de interpretação de texto, né, em que eles possam criar um texto dissertativo, argumentativo, defender um ponto de vista a respeito de um tema, de um problema, né, um tema que seja muito relacionado ao que eles estão vivenciando nesse momento, ou um tema relacionado a formas de comportamento, né? Enfim, eu acredito que uma avaliação de leitura é essencial na volta, isso para todas as idades, aí vai depender claro, o aluno que está no primeiro e segundo ano, eu vou falar depois, da avaliação da alfabetização, né? Mas a partir do terceiro e do quarto ano, a avaliação de leitura e da escrita, ela é muito, muito importante e permite com que a escola trabalhe diferentes tipos de texto, quer dizer, com graus diferenciados de complexidade textual, para que vocês, professores, possam, de fato, entender quais as dificuldades maiores que os alunos estão tendo na interpretação de texto. A mesma coisa com a avaliação do raciocínio lógico-matemático. O ideal é que essas provas não sejam provas de múltipla escolha, que, né, a prova discursiva, que valorizem o raciocínio do aluno, que valorizem a capacidade do aluno de escrever, né, para que vocês, professores, possam, de fato, analisar as dificuldades maiores que os alunos estão tendo. Então, essa é, em primeiro lugar, a minha principal recomendação no caso da avaliação, tanto na formativa como na avaliação diagnóstica. Uma coisa que eu acho difícil é a escola entender que vai avaliar todos os componentes curriculares. Eu, sinceramente, eu acho muito difícil fazer uma avaliação completa de todos os conteúdos, história, geografia, ciências, arte, educação física, enfim. Vamos nos concentrar, né, numa avaliação mais transversal, né, que possa abordar de modo mais interdisciplinar por meio de textos, né, para ajudar, porque senão o aluno vai ficar desesperado, e o professor também, né? Porque, veja, todos, alunos e professores e as famílias, viveram uma situação muito difícil, né? Então, nós não podemos nem prejudicar os alunos com uma carga muito grande de conteúdos, de provas, de avaliações, assim como não temos como prejudicar os nossos professores que deram o sangue para poder manter essas atividades domiciliares, remotas e tudo mais, né? Então, nós precisamos usar muito a nossa criatividade, né? Por isso que eu digo, não está escrito em nenhum manual de avaliação como é que nós vamos avaliar agora, porque nós avaliávamos de outro modo, né? Nós avaliávamos, olha, vamos fazer avaliação de história, avaliação de geografia, avaliação de matemática, avaliação de ciência. Agora, eu acho muito difícil, nesse retorno, fazer uma avaliação muito detalhada
de todos os componentes que foram dados ao longo do ano, né? Bom, isso do ponto de vista da avaliação formativa e diagnóstica. Além disso, eu acho que vale a pena pensar numa avaliação que envolva, por exemplo, portfólios, né? Pedir aos alunos que façam algum trabalho de pesquisa, algum estudo, e por meio desse trabalho de pesquisa e de estudo, os professores podem ter uma visão mais abrangente, integrada, de como eles estão desenvolvendo ou não a aprendizagem, né? Eu acho muito interessante agora, então, avaliar a leitura, avaliar o raciocínio lógico-matemático e fazer portfólios, né, com projetos, inclusive projetos por grupos, né? Quer dizer, a escola pode, por exemplo, organizar grupos de 3 ou 4 alunos, sugerir um tema. Eles podem, inclusive, desenvolver esse estudo em casa, né? Manter algum contato pelo computador, ou pelo telefone, ou pelo celular, né? Enfim, eu acho que é possível, né? Um minutinho, eu deixei o telefone aqui. Bom, parou, ainda bem. Então, eu acho que é possível a escola ser muito inovadora, né? Então, quando eu penso que o PISA, por exemplo, que é uma avaliação internacional, já está avaliando a criatividade e o pensamento crítico, nós ainda não avaliamos a criatividade, né? Então, é um momento para a gente começar a explorar a criatividade dos nossos alunos no desenvolvimento de um projeto. E esse projeto vai contar para eles, vai contar como uma nesse período de pandemia, né? Um outro ponto que eu acho importante na questão da avaliação é em relação à avaliação somativa, né? Vejam, aí o grande desafio da avaliação somativa é se a avaliação ela tiver por objetivo aprovar ou reprovar o aluno, essa avaliação, para ela ser justa, só pode avaliar aqueles objetivos de aprendizagem que efetivamente foram cumpridos pelo currículo. Não tem como nós avaliarmos, veja, o que é, o que está por trás de qualquer avaliação, né? O que ensinar, o que avaliar, como avaliar o aprendizado, né? Então, veja, o que ensinar, o que nós ensinamos, como nós ensinamos, o que vamos avaliar a partir daquilo que foi ensinado, né? E como nós vamos avaliar. Então, essas 4 perguntas que vocês precisam fazer o tempo todo para poder desenvolver um projeto que não pode seguir nenhum livro de avaliação, porque é outra situação, né? São diferentes, né? Bom, então, na avaliação somativa, né, a minha recomendação principal, está até no parecer, é para considerar apenas e tão somente os conteúdos e objetivos de aprendizagem efetivamente cumpridos, para não penalizar os alunos, porque os alunos já foram muito prejudicados esse ano, e nós não podemos prejudicá-los ainda mais. Claro que isso se aplica aos alunos que estão em final de ciclo, 5º ano, 9º ano, 3º ano do ensino médio, né? Essas são preocupações muito grandes, né? Porque normalmente o aluno que está no 5º ano, ele muitas vezes muda de escola quando passa para o 6º ano. É comum um aluno sair de uma escola municipal de 5º ano, passar para uma escola estadual. E mesmo estar numa escola particular de 5º ano, muda para outra. Tem escola particular que oferece só anos iniciais de educação infantil, e quando o aluno passa nos anos finais, muda de escola, né? Então, bom, como é que nós vamos fazer com esses alunos do 5º e do 9º? Minha recomendação é, se as escolas retornarem, é muito importante oferecer uma recuperação para esses alunos do 5º, do 9º e do 3º ano do ensino médio, né? Para que eles tenham condições, né, de ter um acompanhamento maior e para que eles possam chegar
no final do ano ou no começo de 2021, comecinho de janeiro, e conseguir o diploma, o certificado, para que eles possam mudar de escola, se for o caso, né? Se não for este o caso, o ideal é ter um replanejamento curricular 2020-2021, como eu já mencionei, né? E procurar trabalhar só com avaliação formativa e diagnóstica, deixar as avaliações para efeito de promoção de aluno mais restrita aos casos do quinto, do nono e do terceiro ano do ensino médio. No terceiro ano do ensino médio, agora com a nova lei que foi sancionada semana passada, os alunos poderão optar por fazer um quarto ano do ensino médio, né? Então, isso a lei prevê. Quer dizer, o aluno que está no terceiro, se esse aluno se sentir prejudicado, ele poderá fazer um quarto ano, que seria quase que uma preparação para que no ano que vem ele faça ENEM, vestibular, ou entre para o mercado de trabalho, curso técnico, enfim, é uma nova chance para esse aluno que realmente pode ter sido bastante prejudicado, né? Mas isso só vale para o aluno do terceiro ano do ensino médio. Então, enorme é com a alfabetização. Essa é a minha principal preocupação. Por quê? Porque todo mundo que trabalha com educação sabe que se a criança não for bem alfabetizada, não tiver domínio da leitura, da escrita, do letramento matemático e em língua portuguesa até o final do segundo, no máximo do terceiro ano, a criança vai ter dificuldades. E essas dificuldades podem ser prolongadas por muito tempo. Muitas vezes a criança não consegue superar as dificuldades encontradas porque tiveram problemas na alfabetização. Então, primeiro, se a criança está no primeiro ano, o ideal é que essa criança tenha uma avaliação individual. Cada criança de primeiro, de segundo ano também seria desejável que cada um tivesse uma avaliação individual e um plano de recuperação individual. Agora, no caso do primeiro ano, não tem jeito. A criança teve um mês de aula, né? Veio da pré-escola, começou a ter a escolaridade formal, mais estruturada, né? Teve um mês de aula, foi para casa. Então, essa criança, ela, de fato, vai precisar de uma avaliação individual, de um plano individual de recuperação e de desenvolvimento para que essa criança não fique para trás, né? No caso do segundo ano, a avaliação pode ser individualizada, que é o ideal, ou pode ser por um grupo pequeno de alunos, e a recuperação pode ser por meio de um grupo de alunos, não precisa ser tão individualizada quanto no caso do primeiro ano, né? Mas, de todo modo, atenção à avaliação do primeiro e do segundo ano da alfabetização, para evitar que a criança prossiga com defasagens, é algo muito essencial para garantir o direito de aprendizagem da criança. Nós não vamos conseguir garantir o direito de aprendizagem, o direito de desenvolvimento integral dessa criança sem uma avaliação cuidadosa, né? Uma outra preocupação também que eu menciono no parecer é em relação à criança do sexto ano, né? Por que sexto ano? Porque a criança que sai do quinto ano sai de uma escola, uma turma menor, 2 professores, a turma é mais integrada, tem uma integração afetiva maior, todos, enfim, em geral, a escola dos anos iniciais é uma escola muito próxima do aluno. Daí o aluno chega no sexto ano, que é um ano de transição, é um ano difícil para a criança, né? O primeiro ano é de transição e o sexto ano também, né? A criança sai praticamente
de 2 professores e passa a ter um professor para cada componente curricular, né? Então, passa a ter aula de história, geografia, ciências, uma série, cada uma tem um professor, né? E o que acontece? A criança não conseguiu nem conhecer o professor, não deu nem para saber o nome do professor, nem para fixar o rosto do professor, e a criança foi para casa e começou a receber atividades domiciliares. Então, essa criança pode, sim, ter sofrido alguma dificuldade maior, né? Eu suponho que as crianças do 6º ano terão uma dificuldade maior. No entanto, para as crianças de 6º ano, é muito possível estabelecer um contínuo curricular 2020-2021 e formas de recuperação, incluindo, vejam, quando eu falo em recuperação, eu estou falando em recuperação presencial e atividades domiciliares. Eu estou me referindo a esse híbrido, né, de atividades domiciliares e de atividades não presenciais, atividades presenciais. Um minutinho só, por favor, que não sei se eu estou sozinha aqui, espera aí. Alô? Quem que está aí? Me atendeu? Tá bom. Não. Desculpa, eu achei que estava sozinha em casa, estava tocando a campainha, mas meu marido foi atender. Bom, então, voltando aqui para as atividades presenciais e não presenciais de recuperação, eu acho que aí as escolas, de novo, precisam ser muito criativas, né? Pensar, quer dizer, a partir da avaliação formativa. Então, vamos lá, o acolhimento, uma avaliação formativa. Após essa avaliação formativa, a escola, então, terá boas condições de preparar formas de recuperação domiciliar e a recuperação presencial dentro da escola, né, de forma a repor aqueles conteúdos, objetivos de aprendizagem que os alunos estão com dificuldades, né? Então, eu acredito que são esses os maiores problemas. Eu estou aberta aí às questões. Eu queria só chamar a atenção para algumas tendências que eu tenho observado nos textos de avaliação educacional no mundo todo, né? Quer dizer, em primeiro lugar, há uma grande ênfase de avaliar a resolução colaborativa de problemas e a criatividade dos alunos. É menos os conteúdos propriamente, quer dizer, nada do que é decoreba interessa, as informações devem estar disponíveis para o aluno. A grande questão é saber se o aluno compreendeu o texto, entendeu a pergunta, né? E de tal forma que esse aluno possa resolver um determinado problema, seja lá de ciência, seja de matemática, seja de ciências humanas, né? E qual a criatividade que esse aluno está demonstrando. Um outro tema que está aparecendo muito agora nos relatórios sobre a pandemia, né, é a ênfase na avaliação da cultura digital. Quer dizer, o que os alunos aprenderam nesse período. Quer dizer, se a escola desenvolveu plataformas digitais, se ela desenvolveu aulas, videoaulas, né? Quer dizer, quais são as competências que não estavam previstas e que esses alunos desenvolveram, né? Um outro ponto que até um grande especialista, que é especialista em currículo, outro dia ele escreveu um artigo muito interessante sobre como a Austrália estava orientando a avaliação dos alunos no retorno às aulas presenciais no mês de setembro, né? Dave Peck. Ele diz assim, olha, nós vamos avaliar, em primeiro lugar, as competências de adaptabilidade, como os alunos se adaptaram à pandemia, às atividades domiciliares, né, a esse novo normal que está sendo chamado. Como é que os alunos
conseguiram e estão tendo uma relação, desenvolvendo a empatia com os colegas. Os alunos estão demonstrando empatia, sociabilidade, né, capacidade de integração, de relacionamento, ou os alunos estão tendo muita dificuldade, estão com medo, estão se sentindo inseguros. Então, esse é um ponto que a Austrália está destacando. Um outro ponto que eles estão destacando muito é como os estudantes estão se abrindo ao novo, quer dizer, o que eles estão vendo de diferente nesse mundo pós-pandemia, né? O que eles estão considerando importante nessas novas atividades, né? Nessas novas, eles nunca ouviram falar tanto de saúde, pesquisa, vacina, evidência científica, quer dizer, o que eles estão considerando, quais são as indagações que estão na cabeça desses alunos e como eles estão abertos ao novo, eles estão interessados em alguma inovação, né? A resiliência dos alunos, né? Eles tiveram, digamos assim, firmeza, mantiveram rotinas, conseguiram desenvolver as atividades domiciliares com atenção, com foco, tiveram mais dificuldade, né? Enfim, e o protagonismo do aluno, né? Quer dizer, a escola vai valorizar muito o protagonismo do aluno, ver a sua autonomia para descobrir coisas, para estudar sozinho, para receber uma orientação de estudo ou impressa ou pela internet e saber se virar, saber ir atrás, saber dar retorno, quer dizer, esse protagonismo também está sendo valorizado. Eu achei muito interessante a proposta da Austrália, porque a Austrália está dizendo o seguinte, olha, não vale a pena avaliar se o aluno aprendeu a unidade de geografia ou de história do currículo, né? Ele falou, vamos colocar o texto de história e geografia lá e vamos ver o que ele sabe fazer com aquilo que está lá, né? Eu achei interessante, eu acho que é uma boa. A Austrália é um dos 4 melhores países no PISA, tem um sistema de educação de altíssima qualidade, de grande equidade, né? E eles têm lá, esqueci o nome, chama Australian ACER, Australian Curriculum Educational and Assessment. Eles têm uma grande agência de currículo e avaliação que é considerada uma das melhores do mundo, né? Então, eu sempre me inspirei em inovações da Austrália, do Canadá, Portugal tem feito coisas muitíssimo interessantes, muito interessantes, né? E como nós estamos vivendo um momento novo, que vai exigir da nossa parte quebra de paradigmas, nós temos que romper alguns paradigmas. Então, eu acredito que a avaliação é um momento, viver um momento de quebra de paradigmas, porque nós temos que sair um pouco da caixinha de ter aquele modelo de prova, dei esse conteúdo aqui, vou avaliar. Não é isso, né? Então, aí, claro que a escola tem autonomia para tomar as decisões, né? E os gestores curriculares também. Eu estou apenas dizendo que eu estou acompanhando o que está acontecendo em diferentes países e observo que tem coisa nova acontecendo. Então, acho que eu fico por aqui para que vocês façam as perguntas e muito obrigada, Márcia. Obrigada, professora Maria Helena. Acho que as suas contribuições foram excelentes, enfim. Nós temos um público, né, nos acompanhando aqui, bastante significativo, né? Chegamos aí a ter 1.000 pessoas acompanhando ao vivo, então a gente gostaria muito de agradecer essa representatividade de todo o território gaúcho. Temos representação basicamente de todos os municípios aqui gaúchos, temos das instituições privadas participando, também temos das coordenadorias regionais de educação, então que são os órgãos de Estado, né, braços da Secretaria nos territórios mais próximos. Enfim, temos os nossos parceiros
Educação também participando, a UNCME, Undime, secretarias municipais, conselhos municipais, enfim, temos um público bastante diverso e muito interessado e bastante questionador aqui, né, fazendo as suas considerações. Então, nossa gratidão por estarem acompanhando as nossas atividades, reafirmar que as informações, né, essa live, ela vai ficar gravada no canal do Conselho, então depois poderemos reassistir, rever, enfim, para tirar as dúvidas. Os documentos do Conselho Estadual de Educação, eles estão disponíveis no nosso site, no site do Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul também, vocês podem consultar as notícias, enfim, todas as novidades a gente vai colocando no site, também na nossa página do Instagram, que nós criamos agora nesse momento também de não presencialidade, né, conselheira Maria Helena, formas de comunicação aí com a comunidade. Então, temos uma página agora no Instagram e no Facebook também, além desse canal do YouTube. E aí as informações tradicionalmente já estavam no nosso site e continuam. Teve várias perguntas no chat, conselheira Maria Helena, falando sobre aquilo que mais acaba sendo a tradição, quando se fala em avaliação, a tendência é a gente olhar para o final de um processo e falar de aprovação e reprovação. Então, muitas questões, né, nessa perspectiva de termos aí, então, só pode, né, veio uma questão bem específica. Então, quer dizer que só pode aprovar ou reprovar no final dos ciclos, né, lá no quinto, no nono, no terceiro do médio, é só nesses anos que vai poder reprovar? É justo, né, reprovar ou aprovar os estudantes, especialmente veio aqui perguntas sobre aprovar os estudantes que não estão dando nenhum retorno sobre as atividades domiciliares que a escola está disponibilizando. Enfim, várias questões que vêm nessa perspectiva e que direcionam, né? Parece que a tendência é essa, de direcionar o processo de avaliação para a promoção ou não dos estudantes para o ano subsequente. Mas, como bem disseste, né, conselheira Maria Helena, nós estamos vivendo um momento excepcional. Nós precisamos estar pensando alternativas de algo que nós não temos pronto, nós não temos uma bibliografia onde nós vamos poder consultar ou uma estratégia que já esteja adequada para a situação que nós estamos vivenciando. Então, essas considerações em relação à aprovação, reprovação, essas considerações feitas, né, sobre o processo de avaliação formativa, somativa, diagnóstica, enfim, e que no último parecer, né, o parecer 11, que é do dia 7 de julho, né, teve questão também pedindo se já tinha parecer. O parecer é de relatoria da conselheira Maria Helena e, enfim, foi homologado mesmo parcialmente, né, o item 8, a reconsideração, mas, enfim, toda essa parte de avaliação está ali bem detalhada e está disponível já homologado e em vigência, portanto, para todos os sistemas de ensino também fazerem a consulta. Nós ficamos muito felizes porque o nosso parecer 2 é do dia 8 de julho e ele já contempla, né, muitas das questões que foram trazidas no parecer 7, do parecer 11 do dia 7 de julho, né? Então, nós trazemos essas considerações. Então, como essas questões, elas acabam vindo, né, muito fortemente, várias questões aqui no chat trazem e remetem para essa situação de aprovação e de reprovação, especialmente, então, direcionados, né, a pergunta, só posso fazer isso, então, no final do ciclo? E como que eu faço para registrar as notas, né? Se eu não consigo fazer a avaliação de todos os componentes curriculares, qual é o retorno que se dá para as famílias em relação a todos os componentes curriculares, já que eles fazem parte do currículo. Então, professora Maria Helena, se puderes discorrer um pouquinho sobre esses pontos, agradeço. Obrigada, Márcia. Olha, essa é uma pergunta que aparece em todos os webinários, e eu entendo que essa seja uma que está na cabeça de todo mundo que trabalha com educação, todo mundo que está na escola, né? Então, vejam, o que eu estou dizendo a partir não só da minha análise do contexto que nós estamos vivendo, como dos relatórios que eu tenho lido, é que, tendo em vista a dificuldade do retorno às aulas presenciais, agora, né, nós não sabemos nem se as aulas vão voltar no mês de outubro, né? São Paulo está discutindo se volta em outubro, se não volta em outubro. Aí no Rio Grande do Sul eu não sei como é que é,
né? Tem escola, tem sistema que já está dizendo que volta só o ano que vem. Então, tendo em vista essa situação, é que a ideia é fazer uma avaliação formativa que priorize logo no retorno a competência leitora, escritora e o raciocínio lógico-matemático, que são as competências mais essenciais, e, junto com essa avaliação, poder fazer uma avaliação mais transversal, né? Você pode fazer uma avaliação da competência leitora e escritora, incluindo os objetivos de aprendizagem de componentes curriculares específicos, né? Com textos que permitam avaliar a compreensão dos alunos. Agora, claro que a escola deve ter e tem autonomia para tomar essa decisão. Essa é apenas uma sugestão, uma recomendação. Não é obrigatório, de jeito nenhum. A nossa recomendação, inclusive, é para evitar a reprovação neste ano de 2020. Por uma razão muito simples, né? Nós vamos reprovar o quê? Né? Os alunos conseguiram fazer o ano, desenvolver o currículo previsto para o ano? Não sabemos. Nós temos instrumentos para saber? Não sabemos, né? Então, como é que nós vamos reprovar? Se todos os alunos já foram prejudicados, nós vamos prejudicá-los ainda mais? Será que não vale a pena pensar num planejamento curricular 2020-2021 que permita que a escola considere esses 2 anos como um ciclo 2020-2021 para terminar em 2021, de fato, o aprendizado correspondente ao que seria o calendário 2020 mais o calendário 2020. Isso também não é uma invenção do Brasil. A Inglaterra está fazendo assim, Portugal está fazendo assim, a Alemanha, a França, né, a Finlândia. Então, não é uma invenção nossa, né? A Austrália está fazendo, quer dizer, outros países, né, muito diferentes do nosso estão fazendo. Então, eles também não estão encontrando uma situação que permita uma avaliação criteriosa de cada componente curricular, de cada unidade de cada componente curricular, como a gente faz tradicionalmente. Então, é uma situação diferente, né? E eu acho que a gente tem que aprender a lidar com essa situação. Claro que tem escolas, eu acho importante registrar isso, eu mesmo conheço algumas escolas particulares que estão desenvolvendo plataformas digitais muito boas, aulas online, com mediação pedagógica permanente, interação com os alunos, né? Mas são algumas, não são todas as escolas particulares que estão dando conta de fazer isso, porque não é fácil. Nenhuma escola estava preparada para essa situação. Então, isso exige um grande investimento, não só de tecnologia, como também de preparação dos professores para lidar com a situação, né? Então, assim, algumas escolas particulares, e são poucas, estão dizendo que elas vão conseguir completar tudo que foi planejado no currículo 2020 até o dia 22 de dezembro desse ano, e que os alunos serão avaliados, mas algumas, por exemplo, aqui na cidade de Campinas, olha só, houve uma articulação entre as escolas particulares e as melhores escolas particulares de Campinas decidiram não reprovar nenhum aluno esse ano. Foi uma decisão do conjunto das escolas particulares. Elas não vão reprovar, então vão considerar a reposição e a recuperação intensiva para os alunos que estão em final de ciclo, devido ao problema de finalização do 9º ano, 3º ano, tomaram essa decisão, né? Na cidade de São Paulo, o município já deliberou e a Assembleia Legislativa aprovou a aprovação automática de todos os alunos da cidade de São Paulo, alunos da escola particular e da escola pública. Quer dizer, a Assembleia Legislativa baixou uma lei, não é nem norma do Conselho Municipal, é lei. Então, todo mundo tem que cumprir, né? Eu não sou contra
avaliação dos componentes curriculares, desde que a escola tenha conseguido oferecer, porque se o aluno não está conseguindo acompanhar, então a primeira coisa é descobrir qual é a dificuldade que esse aluno tem para acompanhar uma atividade não presencial, né? Que do mesmo modo que eu, por exemplo, eu ouvi aí a Márcia falando do Instagram, eu também, eu detesto Facebook, acho tudo muito chato, não gosto, mas eu sou obrigada a estar no Facebook, sou obrigada a estar no Instagram, né? Tenho lá minhas redes de WhatsApp, tenho dificuldade em lidar com todas essas tecnologias, isso não faz parte da minha história, da minha formação, mas eu sou obrigada, é uma adaptação que eu tenho que fazer, né? Agora, tem alunos que estão com dificuldades, né? Eu sei, quer dizer, todo mundo tem filho, tem neto, eu tenho netos que estão, alguns na faculdade, outros já terminaram a faculdade, outros estão no colegial, tenho neto pequeno que está no ensino fundamental, cada um está indo de um jeito, e eles todos, basicamente, estão em escolas mais ou menos com o mesmo grau de qualidade, e a forma como eles reagem é muito diferente, né? Embora as escolas sejam escolas muito boas, que estejam oferecendo. Então, não é assim, o professor vai aprovar todo mundo ou o professor vai reprovar todo mundo. Eu acredito que isso vai depender de uma avaliação da equipe da escola, da coordenação pedagógica da escola, da orientação, da gestão da escola, para ver qual é a melhor estratégia. É importante a gente lembrar, os alunos são diferentes, eles aprendem em ritmos diferentes, eles enfrentam dificuldades diferentes, não sabemos se o aluno que não está fazendo nada é um aluno que está enfrentando alguma dificuldade em casa, se é um aluno que está sofrendo perdas familiares, se está sofrendo violência doméstica, se o pai ficou desempregado, enfim, tem muitas situações que nós não sabemos. Então, talvez a melhor coisa, isso está também no meu parecer, e eu não mencionei, uma coisa importante antes do aluno retornar é aplicar um questionário para o aluno para ver quais foram as dificuldades que esse aluno enfrentou, né? Se teve perda familiar, se não teve perda, se alguém da família contraiu a doença, o que ele sentiu, se teve medo, se sente inseguro, se o aluno tem, se o pai ficou desempregado, a mãe, ou se ele gostou de fazer atividades à distância, o que ele aprendeu, quais as mudanças que ele observa, né? O que para ele desenvolver o aprendizado, enfim, ter um questionário, eu acho que ajuda todos os professores antes do retorno, quer dizer, eu acho que esse questionário poderia até ser aplicado agora, o mais rápido possível, para que esses professores tenham um feedback na cabeça no retorno às aulas. Eu acho que isso é importante, porque as situações são diferentes, né? Eu estava aqui no começo comentando com a Márcia que eu tenho netos gêmeos, eles têm 9 anos, né? São gêmeos, fizeram 9 anos hoje, estão no 3º ano, né? E eles são completamente diferentes, o modo como eles reagem, né? Então, a menina faz a lição com muito cuidado, com muita atenção, acaba de receber a orientação da professora, já quer fazer a lição correndo, o menino já é muito mais disperso, tem menos foco, né? E o que o menino está sentindo? A menina está adorando a aula à distância. E o meu neto, que tem a mesma idade, mora na mesma casa, filho da mesma mãe, do mesmo pai, mora todo mundo junto, com a mesma realidade, eles têm reações absolutamente, né? O meu neto, a única coisa que ele quer é voltar às aulas, está morrendo de saudade do professor, dos amiguinhos, ele quer voltar para a escola. E a minha neta não quer, ela está achando ótimo ficar em casa, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa liberar a nossa cabeça, quer dizer, nós temos que sair do nosso modelo tradicional de escola, de ensino e aprendizagem, para tentar ajudar as crianças e jovens, né? Eles estão sofrendo muito, assim como nós todos, mas os jovens e as crianças estão sofrendo demais e já tem até estudos como a pandemia afeta a saúde mental dos adolescentes e dos jovens.
Perfeito, conselheira Maria Helena. As suas colocações aqui estão sendo muito elogiadas, né, no chat. Também muitas considerações, né, muitos professores de sala de aula, coordenadores pedagógicos, diretores, né, gestores das secretarias municipais e também das coordenadorias regionais. A própria equipe da Secretaria de Educação do Estado está acompanhando com a gente, né, enfim, ex-conselheiras aqui do Conselho também, né, a ex-presidente estava aqui acompanhando, como sempre, muito brilhante, objetiva, enfim, agradecer a todo o nosso público aqui que está nessa atividade, que é uma atividade formativa organizada pelo Conselho Estadual, e que bom que a gente alcançou aí aproximadamente 1.000 pessoas. Talvez no momento presencial nós não pudéssemos ter essa abrangência, né, para esse momento, que também é um momento formativo. Outras questões vieram, além dessas, né, da questão da aprovação e reprovação, muitas professoras e professores aí colocando também que nós estamos vivendo esse momento excepcional e, portanto, soluções excepcionais deverão ser pensadas. As soluções que nós conhecemos são para momentos que eram já conhecidos também, que nós já tínhamos aí uma rotina, uma prática, estávamos até, em alguns momentos, numa certa zona de conforto, né, em relação ao andamento dos processos. E a pandemia veio e nos pegou de surpresa, obviamente, tendo que buscar aí alternativas também de reorganização, tanto dos professores quanto das próprias famílias, né? Num período inicial aqui no Rio Grande do Sul, basicamente todos ficaram, né, dentro de suas casas, não podendo circular, não podendo sair, enfim, tiveram que também aprender a esse tempo de convivência muito maior, então isso também acarreta vários impactos, né, que não são apenas esses da nossa rotina normal e acabam impactando a organização familiar, pessoal, financeira, especialmente, né? Então, importante que todos esses aspectos sejam considerados e que eles possam ser discutidos e dialogados nas instituições de ensino, né? Os professores, junto com a equipe de coordenação, equipe diretiva, enfim, com base, obviamente, nesses documentos normativos exarados pelo Conselho Nacional, pelo Conselho Estadual de Educação, pelos conselhos municipais de educação, que aqui no Rio Grande do Sul a maioria tem sistema próprio, portanto, também precisam, né, se manifestar, estão construindo, alguns já construíram, outros ainda estão em diálogo para essas normativas desse momento. Então, é importante dizer que esse diálogo e essa escuta também, né, da comunidade escolar, no sentido de como estão observando as atividades domiciliares, falando do sistema estadual, isso também é importante para que se encontrem algumas alternativas. Alguns professores colocaram, nem no presencial nós conseguimos atingir 100% dos estudantes. Sim. Imagina em tempos de pandemia, onde as dificuldades acabam se multiplicando e onde a gente teve um desvelamento, né, das distintas realidades, né, mais próximas ainda dos nossos estudantes, e que a gente tem que pensar alternativas que possamos atender a todos, para ter essa garantia, né, do direito de aprender de todos e cada um que tem. Relembrar que a fala da professora Maria Helena, né, e eu fico muito grata de lhe escutar e acompanhar, já acompanho em outras atividades também, mas a sua fala toda amparada, né, no próprio parecer do Conselho Nacional número 11, então as pessoas perguntando, mas o Conselho Nacional vai emitir um parecer tão claro e objetivo como a fala da professora Maria Helena? O parecer já está exarado, já está homologado, inclusive, então é importante também que nós possamos conhecer essas normas. Para quem pertence ao sistema estadual de ensino aqui do Rio Grande do Sul, então toda a rede pública estadual, todas as instituições privadas que oferecem educação básica, o conjunto de 72 municípios que não são sistema próprio, e, portanto, as redes municipais também pertencem ao nosso sistema, e a própria UERB, que então é do nível, né, da educação superior e que pertence ao sistema, vão buscar, então, nas nossas normas aqui, aquilo que, obviamente, né, fundamentado também nos pareceres do Conselho Nacional, nós definimos aqui para o Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul. O parecer 002, ele é um pouco mais detalhado, então, do que o 01, porque imagina, né, conselheira Maria Helena, foi o primeiro ato naquele momento em que nós acreditávamos que talvez 15 dias de suspensão de atividades, quem sabe no máximo um mês, nós retornaríamos, né, a presencialidade. E, obviamente, exatamente, nós não tínhamos essa dimensão, né, do impacto que a pandemia poderia, obviamente, causar em toda a sociedade, né, uma questão de saúde pública
Brasil não é diferente, o Rio Grande do Sul, portanto, não tem, né, essa distinção aí. E a dúvida sobre o retorno à presencialidade, ela também continua, né? Então, muitas vezes o conselho também é instado, mas quando que vão voltar? Vocês já autorizaram a volta à presencialidade? E a conselheira Maria Helena foi muito clara também, é o posicionamento do conselho e é o posicionamento que devemos ter, que quem tem competência técnica para essa definição são as autoridades de saúde. Nós temos que aguardar, né, a manifestação das autoridades de saúde para que nós tenhamos, então, essa autorização, digamos assim, e as orientações necessárias para esse retorno, que provavelmente será gradual, né? Não vamos poder voltar todos ao mesmo tempo, enfim. E aí tem uma série de protocolos de segurança sanitária que deverão ser, enfim, resguardados. E uma questão importante, conselheira Maria Helena, e aí eu gostaria também que a senhora pudesse contribuir, todas essas atividades que estão sendo oferecidas nesse momento excepcional, nós aqui no nosso sistema estadual, nós colocamos no nosso parecer 002 que tudo isso estará sistematizado no que nós chamamos de plano de ação pedagógica. Esse plano de ação pedagógica vai precisar, então, conter toda essa forma de organização que cada escola, que cada instituição de ensino teve para esse momento excepcional. Inclusive, né, a forma de comunicação com as famílias, a forma de comunicação com os estudantes, se é mediado ou não com tecnologia digital de informação e comunicação, porque nós deixamos isso bastante aberto no sistema, uma vez que as realidades são muito distintas e não há como termos uma uniformidade, né, em todo o território estadual e nem dentro de uma mesma rede. Então, deixamos isso aberto, tendo essa possibilidade de mediação ou não. Então, o registro de tudo isso, as aprendizagens essenciais para esse momento, uma vez que a questão do currículo previsto, né, para o ano de 2020, numa excepcionalidade como a que nós vivemos, ele teve que ser olhado de forma distinta para esse momento e ser resgatado aí aprendizagens essenciais, habilidades, competências, objetivos de aprendizagem essenciais. Então, esses objetivos estarem presentes no nosso plano, assim como a forma, né, de avaliação. Se nós mudamos tudo isso nessa organização, mudamos o que era presencial passou a ser não presencial. A mediação, às vezes, utilizando recursos diferenciados do que nós tínhamos antes. Enfim, tudo isso também vai impactar o processo de avaliação. E nesse impacto do processo de avaliação, no nosso parecer, a gente diz que periodicidade, critérios, formas de registro também deverão ser impactadas e, obviamente, flexibilizadas para este momento, mas deverão estar nesse plano de ação pedagógica. Então, nós chamamos aqui na nossa norma para o sistema estadual que este planejamento, então, ele vai trazer tudo que a escola conseguiu oferecer, a forma de acompanhamento dos estudantes, aqueles que estão acompanhando ou não, se puder, né, ter a busca ativa aí como um mecanismo, né, de conhecer um pouco mais os motivos pelos quais esses estudantes não estão conseguindo acompanhar e fazer esses registros. Então, nós estamos orientando que no sistema, todo esse momento excepcional e todas as ações feitas nesse momento excepcional estejam contidas nesse plano de ação pedagógica, que pode ir se transformando, né, na medida em que novas orientações, novas informações venham a acontecer, inclusive como a possibilidade do retorno, né? Aqui no estado, uma das questões que está se cogitando a Secretaria da Saúde, então, se manifestar, é que talvez em meados de setembro possa haver um possível retorno. Mas isso é uma construção, né, de um grupo aí coordenado pelo governo do estado, em regime de colaboração, mas que estará pautado nas orientações da saúde. Então, digamos que houvesse um possível retorno à presencialidade a partir de meados de setembro, o nosso parecer já indica que quando isso acontecer, esse plano de ação pedagógica ele deverá ser ampliado, ele deverá ser complementado, porque nós teremos grupos na escola, presencialmente, quando for autorizado, e grupos que estarão ainda no atendimento não presencial. Então, nesse sentido, o plano de ação pedagógica complementar vai fazer referência a esse momento, né, de acréscimo aí de uma situação nova também que estará ocorrendo. E uma das questões que nós colocamos, e aí eu gostaria que, então, a senhora pudesse discorrer um pouquinho mais, é que nós colocamos que a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa, que é essa muito bem caracterizada na sua fala,
que ela se dá no âmbito da escola. E é nesse momento de retorno à presencialidade que nós poderíamos, então, ter elementos mais concretos a partir do que foi planejado neste período, né, não presencial, para termos elementos mais concretos sobre o processo de construção das aprendizagens de cada um dos estudantes. Essa orientação que está presente, me parece que está em alinhamento, né, inclusive com o que o parecer do Conselho Nacional de Educação diz. E aí algumas das perguntas disseram, mas então a gente só pode fazer avaliação quando voltar à presencialidade? É só nesse momento que a gente vai conseguir ter um processo de avaliação diagnóstica para poder fazer um planejamento aí das intervenções pedagógicas e ter um processo de avaliação formativa formalizado? Será que é isso mesmo, conselheira Maria Helena? Veja, essa é uma questão que também sempre aparece, que é o seguinte: é mais fácil, nesse período de distanciamento, fazer uma avaliação diagnóstica mais simples do que uma avaliação formativa dentro da escola e dentro da sala de aula, que requer uma interação mais direta professor-aluno. É possível, sim, fazer uma avaliação formativa nesse período de afastamento, né? Se for, por exemplo, como eu disse, uma avaliação, por exemplo, de leitura. Eu acho que tem modelos, formas de avaliação formativa que podem ser estimuladas durante esse distanciamento, né? Não vai adiantar muito fazer uma avaliação diagnóstica com teste de múltipla escolha, cruzinha para o aluno responder, ele vai responder isso, a mãe pode estar ajudando, estar fazendo, quer dizer, o que isso vai significar para o professor? Eu acho que vai significar pouco, né? Então, eu acredito mais numa avaliação, seja formativa em sala de aula, que eu acho que funciona melhor, né? Tem avaliações... Aqui, ó, esse diagrama que eu estou mostrando para vocês da OCDE, ele chama de avaliação formativa e diagnóstica como sendo a mesma coisa. Então, tem muitos textos, muita pesquisa, muito estudo que não diferencia avaliação formativa de diagnóstica. Eu diferencio pelo fato da avaliação diagnóstica ser uma avaliação externa à sala de aula e a avaliação formativa ser uma avaliação interna, dentro da sala de aula. Essa é a diferenciação que eu faço, né? Do ponto de vista da estrutura, né, de avaliação, ela pode ser a mesma, né? Tanto ser dentro da sala de aula como externa à sala de aula, tá? Essa é uma diferenciação que eu faço e que muitos especialistas fazem, mas alguns tratam do mesmo modo, né? Eu só não acho que vai ajudar muito o trabalho pedagógico do professor fazer uma avaliação diagnóstica tradicional, com teste de múltipla escolha, né? Porque o que isso vai representar para o professor? Que o aluno aprendeu um conteúdo que ele vai marcar com uma cruzinha, que tipo de prova é essa, né? Por isso que eu estou insistindo muito naqueles, como você me... Primeiro, quero parabenizar aí o Rio Grande do Sul por esse sistema, pelo plano de ação pedagógica, a forma como vocês estruturaram, inclusive orientando sobre os conhecimentos mais essenciais, sobre os objetivos de aprendizagem mais essenciais, que devem ser, digamos assim, favorecidos nesse processo agora de, digamos assim, não é de diminuição do currículo, mas é de ajuste do currículo, é ajuste numa fase diferenciada, né? Vocês realmente estão com o trabalho, eu dei uma olhada nos documentos que você me mandou, os documentos são muito bons. Então, se a escola quiser fazer uma avaliação diagnóstica agora para os alunos que estão em casa desenvolvendo atividades domiciliares, pode fazer. Essa avaliação vai ajudar, é uma avaliação do aproveitamento do aluno. E se essa avaliação for feita, principalmente valorizando a escrita do aluno, a leitura e o desenvolvimento de perguntas abertas
para que o professor possa, de fato, entender o que o aluno está aprendendo, o que ele não está aprendendo, melhor ainda. Existem escolas que já têm até plataformas de avaliação adaptativa, mas são poucas as escolas que têm, porque por meio de uma plataforma de avaliação adaptativa é possível fazer uma avaliação muito boa, né, do desenvolvimento cognitivo e socioemocional dos alunos, né, para ver quais foram as competências e habilidades que os alunos de fato desenvolveram, né? Mas são poucas as escolas que têm plataformas, são poucas. No Brasil isso é muito raro, né? Uma plataforma de avaliação formativa, porque a plataforma adaptativa, ela praticamente ela é desenhada com auxílio da inteligência artificial, com auxílio de construtos e de logaritmos que vão ajudar a identificar, digamos assim, o desenvolvimento da criança em relação a um conjunto de competências e habilidades, coisa que uma prova não consegue fazer, né? A prova é mais restrita, mas uma prova de questões abertas, ela tem, digamos assim, uma maior profundidade do ponto de vista da avaliação do que uma prova de testes de múltipla escolha feita num período de pandemia. Uma coisa é uma prova de teste de múltipla escolha que é aplicada dentro da escola, um Enem, com todas as condições de segurança, etc. Outra coisa é você mandar um teste de múltipla escolha para casa para o aluno fazer, né? Então, eu acho que o mais adequado nesse sentido é valorizar a escrita e a solução de avaliações discursivas para entender melhor as dificuldades do aluno. Eu não acho bom dar nota nesse período de pandemia. Não é uma recomendação explícita do parecer, não é proibido. A escola que vai definir, a escola tem autonomia para isso. Agora, vai dar nota como, né? Considerando, é só pensar o caso do Rio Grande do Sul. Vocês estão trabalhando com todo tipo de diversidade, né? Com plataforma digital, com material impresso, a escola ela define quais são os meios possíveis de oferecer as atividades domiciliares, as mediações, acompanhamento, tudo mais. Então, como é que a escola vai dar nota agora para esse aluno, né? Como é que a escola, nessa diversidade, gente, é tudo tão diferente do que nós estudamos, do que nós nos preparamos, né? Então, o que eu acho que é importante agora, Márcia, é ter muito bom senso. Se nós não tivermos bom senso e equilíbrio, nós vamos fazer bobagem. É como você disse, tem que ter busca ativa de aluno, tem que procurar entender quais são os problemas socioemocionais que os alunos estão enfrentando, que os professores estão enfrentando, que os professores também estão enfrentando problemas socioemocionais, sem dúvida, né? Então, veja, é uma ansiada que nós não podemos enfrentá-la com os mesmos recursos de intervenção pedagógica que tradicionalmente nós utilizamos. É outra situação, né? Então, eu acho que é disso que se trata. A gente tem que entender esse novo, né? Quando você pensa, por exemplo, né? Vamos pegar uma coisa bem banal, novela de televisão. A novela fazia parte da cultura popular brasileira. Todo mundo assiste novela, independente de classe social. Pararam de fazer novela. Só tem reprise de novela, porque não é possível fazer novela no atual contexto, né? Vamos pensar, por exemplo, né, as crianças estão vendo todo dia, para quem está vendo televisão, questões ligadas à saúde. Qual é o impacto que isso tem na cabeça da criança pequena, né? Por exemplo, hoje aqui em casa apagou a velhinha, não foi no bolo, porque vai apagar a velhinha, não pode por causa do Covid. Então, não pôs a vela em cima do bolo. Põe um pratinho com uma velhinha para um pratinho com uma velhinha para outro, para não ter o problema da criança apagar. Quando é que eu podia imaginar alguém apagando velhinha num pratinho porque não podia pôr vela em cima do bolo para evitar contaminação, né? Então, veja,
é tudo tão inusitado, né, que não faz sentido nós entendemos que a escola, o aprendizado está funcionando do mesmo jeito, nós temos que entender quais são os aprendizados, né? Por isso que essa avaliação ela precisa ser muito cuidadosa. Agora, esse sistema, esse plano de ação pedagógica de vocês é muito bom, muito completo, eu parabenizo mais uma vez, e aproveito também para dizer que, na semana passada, o presidente da República sancionou aquele projeto de lei de conversão daquela medida provisória, né? Na semana que vem, nós estaremos reunidos no Conselho Nacional de Educação, de novo, eu sou relatora do mesmo parecer, que vai regulamentar esse projeto de lei que foi sancionado. Você viu que esse projeto de lei, ele remete várias coisas ao Conselho Nacional, eu não sei como resolver. Como é que eu vou definir critérios objetivos para garantir o funcionamento? É muito complicado. Eu estou quebrando a cabeça para ver o que é possível fazer, né? Mas, enfim, assim que essa norma, ou que esse parecer estiver feito, nós vamos começar a discutir isso com os conselhos estaduais e municipais de educação, né, com os sistemas de ensino. Nós temos muita dúvida, né? E como se trata de algo novo, eu acredito e eu peço a todos os professores e professoras que estão acompanhando esse debate que compreendam essa situação como algo completamente novo, né? Nós não estamos preparados para enfrentar isso, então nós temos que nos reinventar, temos que rever as nossas práticas, temos que rever as nossas estratégias de aprendizagem para poder não fazer nada que prejudique ainda mais os direitos de aprendizagem de todas as crianças e de todos os estudantes do Brasil. Eu acho que é disso que se trata, é um cuidado, né, que a gente precisa ter. Excelente, conselheira Maria Helena. Inclusive, uma das últimas perguntas, né, iria ser justamente se o Conselho Nacional iria se pronunciar, né, sobre a Lei 14.040, que é o projeto de lei de conversão da medida provisória 934, uma vez que remete, né, acaba instando aí o Conselho Nacional para várias, né, manifestações. Exatamente. Então, já fica aí essa resposta. E para finalizar as nossas questões aqui, que eu não podia deixar de falar, e inclusive fui chamada a atenção no chat porque acabou ficando en passant o assunto, foi sobre a questão da educação infantil nesse período de pandemia. E também o processo, né, de avaliação e desenvolvimento para esse período da educação infantil. E que, inclusive, né, a lei recentemente sancionada acaba também flexibilizando dias e carga horária no caso da educação infantil. Então, para fechar esse bloco aí de questões, fica, então, essa pergunta sobre a questão da educação infantil. Tá. Olha, a educação infantil, ela não tem retenção de aluno, né? Nós temos reprovação a partir do primeiro ano, mas na educação infantil não existe retenção, né? Então, obviamente, as escolas deverão fazer uma avaliação das crianças pequenas, quando retornarem, muito mais do ponto de vista socioemocional, a partir dos estímulos, da comunicação, porque, veja, a educação infantil ela é principalmente pautada pelas interações entre as crianças com adultos, brincadeiras, né, jogos, uma série de coisas. Agora, quando a criança está em casa, dependendo de uma mediação direta dos pais ou responsáveis, né, essa criança, ao retornar, ela principalmente, quer dizer, se a criança for uma criança que já tenha desenvolvido há algum tempo trabalhos com o mesmo professor, com a mesma professora na mesma escola, o professor ou professora terá melhores condições de entender se a criança mudou muito, né, do ponto de vista do seu interesse, do seu comportamento, das suas atitudes, etc. Agora, os instrumentos de avaliação são os instrumentos de avaliação da escola, porque não se trata
de reter o aluno, né? São os instrumentos que normalmente as escolas de educação infantil usam para ver o acompanhamento das crianças de acordo com a Base Nacional Comum Curricular de Educação Infantil, os campos de experiência, né, considerando os direitos de aprendizagem de todas as crianças e os campos de experiência que as crianças devem desenvolver de acordo com o currículo da BNCC. Eu acredito que a BNCC é um recurso fantástico para todas as escolas de educação infantil, de ensino fundamental e também de ensino médio, porque, olha só, a BNCC ela é uma referência. Então, com essa referência, a escola tem condições de olhar, né, os campos de experiência, quais são os objetivos presentes no processo de desenvolvimento emocional, social e cognitivo da criança pequena, quais são os objetivos de aprendizagem do ponto de vista cognitivo e socioemocional da criança que está no ensino fundamental. Então, com base nas habilidades e nas competências que estão definidas na BNCC, é muito possível a escola identificar quais são os objetivos mais essenciais para serem desenvolvidos, para serem avaliados e serem considerados, né? Sobretudo pensando, aí no caso da criança pequena, eu não estou pensando na nota, eu estou pensando em evitar que a criança tenha algum tipo de retrocesso cognitivo ou emocional que vai dificultar o desenvolvimento de aprendizagem futura. Eu acho que esse é um ponto, e para isso a escola pode fazer até por meio de leitura de histórias, fazer a criança contar histórias, a criança mostrar que está conseguindo se comunicar, usar um bom vocabulário de acordo com a história contada, como é que a criança com os demais, né? São as interações e brincadeiras que fazem muita diferença nessa etapa do desenvolvimento da criança. Ok, muito obrigada, conselheira Maria Helena. Vem muitas e muitas questões, né? Nós poderíamos ficar aqui talvez horas e horas e ainda não vamos conseguir responder a todas as perguntas, né? Porque a situação, de fato, é uma situação diferenciada, né? Um momento, como eu sempre repito, né? Um momento atípico, excepcional, não antes planejado, né? Nunca vivenciado e que nós temos que ir construindo, né? As alternativas na medida em que as situações vão se apresentando, as dúvidas vão chegando, e essa incerteza, obviamente, que ela causa, né, uma certa insegurança, enfim, por parte de todos, mas nós temos já documentos, né, orientadores, normativos, que têm essa possibilidade, né, de busca aí nesses documentos e encontrarmos essas respostas que melhor se adaptem à realidade de cada uma das instituições de ensino, de acordo com suas possibilidades, e também com seus projetos pedagógicos. Vou precisar fazer ainda uma última pergunta, e agora sim, conselheira Maria Helena será a última, que acaba se referindo sobre as modalidades. Em função de que a gente tem, já que é uma modalidade, obviamente que ela se direciona a um público característica mais específica, e como suas especificidades também trazem uma carga, né, de diversidade aí nas possibilidades de solução. Então, existem perguntas sobre a modalidade da educação especial, então, os processos de avaliação também na questão da educação especial, e especialmente também com a questão da educação do campo e com a educação de jovens e adultos. Foram os 3 aspectos aqui que mais apareceram em relação à preocupação disso. E especialmente no caso da educação de jovens e adultos, porque a organização acaba sendo semestral e a dúvida agora é como fazer o fechamento, então, do semestre ou o que fazer para dar conta, né, de garantir a continuidade do processo de aprendizagem e resgatar aqueles que, porventura, foram se perdendo no caminho aí com a questão, né, de que a busca ativa também, às vezes, não está dando conta de trazer esses estudantes da educação de jovens e adultos de volta. Então, se pudermos dar uma passada geral em relação às questões das modalidades, fica como encerramento dessas perguntas. Tá bom. Olha, primeira coisa é a seguinte, educação especial foi formada uma comissão
a relatora é a conselheira Sueli Menezes. Eles estão terminando um parecer específico sobre educação especial, e esse parecer será debatido com as entidades, educação, fórum de conselhos e tudo mais. Então, como houve muita manifestação, inclusive muitas críticas o que foi apresentado no parecer 11, foi também elaborado pela conselheira Sueli. Ela coordena todo o grupo de educação especial. E ela desenvolveu aquele item do parecer, em trabalho conjunto com a Secretaria de Educação Especial do MEC, né? Mas foi muito questionado, então elas estão revendo e farão um grande trabalho de consulta pública, debate e tudo mais. Então, eu não vou me referir à educação especial por enquanto, né? No caso da EJA, né, educação no campo, eu vou dizer uma coisa para você. Aqui no Brasil, né, educação no campo é algo que muitas vezes a gente tem classe multisseriada no campo e tudo mais. Eu acredito que o ano que vem nós teremos ensino multisseriado também nas escolas urbanas, né? Eu acho que vai ser muito provável isso, sabe? Veja só, falando de um ciclo 2020-2021, crianças que tiveram ritmos muito diferenciados, né? Então, eu outro dia ainda mencionei numa palestra que eu falei, olha, gente, vamos lembrar da educação no campo. A educação no campo trabalha o ensino multisseriado, habilidades em diferentes etapas. Talvez a educação no campo tenha muito a nos ensinar agora, entendeu? Para a volta às aulas presenciais, porque a educação no campo ela está, em geral, muito mais apta a lidar com a diversidade, com das idades e dos aprendizados do que as escolas urbanas tradicionais que seguem modelos mais tradicionais de organização mais por idade, por turma e tudo mais, né? Então, eu acredito que a educação do campo, nesse caso, ela pode até ser beneficiada, né? Porque é algo, quer dizer, é um tipo de situação que a educação no campo, de alguma maneira, vivencia de outro modo, né? Por meio do ensino presencial e não por atividades domiciliares, mas sempre com atividades que são diversificadas, com alunos multisseriados e tudo mais, né? Então, eu acredito que a educação no campo, ela não vai sofrer tanto impacto, né? Na minha percepção, desde que as escolas de educação no campo estejam mantendo as atividades domiciliares e algum tipo de contato com esses alunos, né, para fazer essa mediação. Porque o que vai dificultar a educação no campo é a mediação pedagógica que dentro da escola acontece, né? Então, para avaliar isso, a educação, os profissionais, professores de educação no campo, eles certamente terão uma sensibilidade maior para avaliar o desempenho e o desenvolvimento dos alunos do que nós, professores das escolas urbanas. Eu tenho absoluta certeza disso, né? No caso da EJA, é um pouco diferente. O caso da EJA, ele normalmente é semestral, tem a ver com a conclusão de uma etapa, né? Requer exames. Aí, no caso da EJA, não tem muito como sair de uma avaliação mais específica para certificação, né? Então, se a EJA manteve as atividades não presenciais, né? Se não abandonaram a escola, porque você já tem uma evasão muito alta na EJA, é comum a evasão em todos os cursos de EJA, né? Se os alunos continuaram fazendo, quer dizer, o importante é fazer uma avaliação aí, no caso, uma avaliação diagnóstica, né, de acordo com aquilo que foi oferecido aos alunos no período de fechamento da escola, né, e fazer
a recuperação desses alunos, considerando o que eles aprenderam, o que eles não aprenderam, para poder certificar, né? E aí a avaliação tem que ser semestral, né? Porque no caso da EJA é como aluno do terceiro ano do ensino médio, como aluno do nono ano do ensino fundamental, não tem jeito, né? Você precisa certificar o aluno do nono ano ou o aluno do terceiro ano do ensino médio, no caso da EJA também. O problema é, esses alunos tiveram acesso, eles tiveram acesso às atividades não presenciais, eles conseguiram acompanhar? Essa é a primeira pergunta, para que daí os professores possam avaliar a pertinência ou não de fazer uma avaliação para certificá-los, ou se deverão esperar mais um semestre, né? Eu acho que é por aí. Olha, só para terminar, eu quero dizer o seguinte, eu nunca tinha feito uma compra pela internet. Agora eu compro tudo pela internet, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer na minha vida, né? Então, olha, eu que sou uma pessoa já de uma certa idade, que fui criada, enfim, de outro jeito, né? Eu me acostumei a comprar pela internet e agora eu estou achando muito difícil voltar a comprar tudo que eu preciso, supermercado, farmácia, o que falta presencialmente, né? Eu acredito que a nossa capacidade de adaptação é infinita. O ser humano, ele se adapta a qualquer circunstância. Nós também vamos nos adaptar, né? Eu tenho certeza disso, que nós vamos nos adaptar, vamos encontrar boas soluções e talvez até essa pandemia tenha forçado uma revolução digital que chegou nas escolas do pior modo possível, mas essa revolução digital vai nos ajudar a desenvolver novas competências e habilidades que são fundamentais para o futuro das aprendizagens, né? Como diz a Unesco, né? O letramento digital desde o século XXI. Agora ela chegou, né? E isso vai nos ajudar, não vai nos atrapalhar. Tá bom, Isso mesmo, conselheira Maria Helena. Queremos agradecer muitíssimo a sua disponibilidade, né, de estar aqui conosco nesse tempo, né, contribuindo, trazendo, enfim, toda a sua reflexão, seus estudos, a contribuição que tem no Conselho Nacional de Educação por meio dos atos normativos do Conselho Nacional, mas toda a sua expertise, enfim, toda a sua trajetória de vida profissional e pessoal que acaba contribuindo, qualificando, enfim, as discussões. E num tema tão sensível como é o tema de avaliação, nada melhor do que termos a sua presença para esse diálogo aqui com o Rio Grande do Sul. Então, agradecer imensamente a sua disponibilidade e dizer para todos que estão nos acompanhando, muitos perguntaram no chat, essa live, essa gravação estará disponível no canal, poderá, então, ser assistida posteriormente, revista, enfim, compartilhada com os colegas todos que não puderam acompanhar presencialmente. Então, todos poderão acessar o canal do Conselho Estadual de Educação e rever essa contribuição excelente, qualificada da professora Maria Helena, falando sobre avaliação em tempos de pandemia, aqui para nessa parceria com o Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul. Também dizer que possam consultar o nosso site e todas essas informações e esses documentos normativos estão disponibilizados no nosso site. Inclusive, temos como notícia recente, fizemos uma consulta ao Conselho Nacional de Educação, ainda no ano passado, sobre a questão do bloco pedagógico. Então, temos lá a resposta do Conselho Nacional, por meio do presidente da Câmara de Educação Básica, sobre a questão do bloco pedagógico. Então, todas essas considerações possam ser buscadas, enfim, na fonte, e a fonte é o nosso site do Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, onde os atos normativos, parecer 001, parecer 002, documento indicativos pedagógicos para a reabertura das instituições de ensino no Rio Grande do Sul estão lá disponibilizados, assim como o link de acesso também ao Conselho Nacional de Educação e aos documentos normativos para este período. E acho que a fala que a professora Maria Helena trouxe, que fica para esse momento, se nós temos que buscar alternativas diferentes daquelas que nós tínhamos, inclusive para a nossa vida cotidiana, nada mais sensível do que buscarmos alternativas distintas também para esse momento excepcional, que a educação, que a escolarização, o processo educacional lá da escola também precisa ter essas adequações
precisamos ter esse período de adaptabilidade também da escolarização e do processo, né, formal da escola, para que nós possamos alcançar aí os nossos objetivos e dar a sequência, que esse ano é um ano atípico, teremos a continuidade deste ano, né, vivido aí num ciclo, num contínuo, como os documentos acabam trazendo, 2020 e 2021. Conselheira Maria Helena, nossa gratidão por este momento, né, de contribuição para o Sistema Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul, com o Conselho Estadual de Educação e com todos aqueles que nos acompanharam. Ficamos, então, aqui muito agradecidos e que tenhamos, talvez, outros momentos aí para compartilhar, inclusive, os resultados de construção diferenciada desse período provocado pela pandemia, que talvez nos traga legados importantes aí para qualificar o processo educacional no Brasil. Muito obrigada. É verdade, Márcia, muito obrigada. Eu é que agradeço todos que acompanharam essa live, essa discussão. Para mim foi uma alegria estar com vocês compartilhando essas questões que, por enquanto, nós não temos respostas definitivas, gente. É importante lembrar, não temos resposta fechada, resposta definitiva neste momento. Nós estamos trabalhando, procurando nos adaptar, entendendo que é uma situação que exige de nós, primeiro, um grande senso de responsabilidade, de equilíbrio, né? E de justiça, né? Justiça com os nossos alunos, com as famílias, com os professores, com todos os profissionais de educação. Vamos continuar em frente, que todos tenham muita saúde para enfrentar o que vem por aí e espero que logo a gente volte às aulas. Eu estou ansiosa, né, pela reabertura das escolas quando as autoridades sanitárias decidirem. Muito obrigada, Márcia, pelo convite. Obrigada. Obrigada, professora. Finalizando, então, a nossa atividade de hoje, agradecer toda a assessoria, né, os servidores e servidoras do nosso conselho que oportunizaram que essa atividade pudesse estar aqui sendo transmitida também. Então, nosso agradecimento às assessoras, assessores, servidoras e servidores do nosso conselho, às conselheiras e conselheiros, por nos brindar também com a sua participação, acompanhando essa atividade, sendo uma atividade oferecida pelo Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul para todo o Estado, especialmente, né, para os integrantes do sistema estadual. Dizer novamente que poderão fazer a revisão desta live, né, no canal do YouTube e finalizar dizendo que, como o Mohan disse, nós somos obrigados agora, nesse momento, a encarar as incertezas, né? Mas que podemos abraçar a certeza dos fatos que nos acompanham diariamente e despertarmos aí a nossa solidariedade, a habilidade para construir as soluções possíveis para esse momento excepcional, especialmente na educação. Uma boa tarde a todos e até a próxima live. Tchau, tchau.